Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da ESA, na pessoa do Dr. Mazei. É uma grande honra estar aqui hoje, batendo papo com esse público ilustre. Agradeço ao Damásio Educacional, que fez o convite diretamente para eu poder estar aqui hoje, e bater um bom papo com vocês sobre a reforma trabalhista, meus amigos e amigas. Olha só, falar da reforma é sempre polêmico, né, gente? Então, o tema aspecto polêmico é difícil, é uma redundância, se for ver, porque acaba sendo tudo, o debate que hoje está a reforma trabalhista em todas as áreas, não só para o especialista do direito do trabalho, não só para o advogado trabalhista, mas até para aquele que não atua, porque sempre aparece um parente, uma vizinha, você é advogado, aí o que eu faço com esse negócio de trabalho intermitente, o que eu faço com isso? Sempre tem aquela vizinha, tia, vó, que quer consultar, fazer alguma dúvida trabalhista. Então, por isso, falar sobre a reforma acaba interessando a todos e todas. E eu lembro lá atrás, quando ainda começou o projeto, esse projeto que tramitou a jato, sem grandes debates, quando iniciou o projeto lá atrás, uns alunos lá do Damásio, que eu preparo para ser juiz, preparo para outras carreiras, vieram me perguntar: professor, daqui a alguns meses, quando sair a reforma, o senhor consegue enxergar como vai ser o país, como vai ser o mundo jurídico trabalhista diante da reforma? Você imagina algum livro que pode nos ajudar, algum texto? Eu falei, claro, se você abrir na Bíblia o capítulo que fala do Apocalipse, vai ser mais ou menos isso, certo? Que é o que vai estar acontecendo agora, tamanha polêmica que está gerando na prática a reforma trabalhista. Eu vou focar, pessoal, a parte polêmica processual, ok? Minhas outras colegas palestrantes da área trabalhista, pelo que eu vi, os temas serão um pouco relacionados mais a direito material, então meu foco, eu vou ficar com vocês na parte processual. Trouxe um slide, meus amigos, uma apresentação, mas nada demais, é apenas os artigos para dar uma base, tá? Para ajudar e para puxar o primeiro tema que eu trago para vocês, que é o que mais importa, imagino, para o grande público aqui, a nova figura dos honorários advocatícios sucumbenciais, meus amigos. A reforma trabalhista, eu vou começar sempre do básico, da letra de lei, para depois aprofundar e trazer as grandes polêmicas que já vêm surgindo no nosso dia a dia. A reforma trabalhista, esse aqui é um aspecto positivo do meu ponto de vista. Trouxe o direito aos advogados trabalhistas a receberem honorários advocatícios sucumbenciais, certo? Durante muitos e muitos anos existia, entre aspas, essa discriminação ao advogado trabalhista, que ele ia lá, atuava em outra justiça, recebia os honorários, e ao atuar na Justiça do Trabalho, como regra, não tinha, e a reforma trabalhista, ao menos, resolveu esse problema, fixando o direito aos honorários de 5% a 15% nas demandas trabalhistas. Lógico que um parênteses bem rápido aqui, poderia ao menos ter igualado ao CPC e ter levado a 20%, já que era para regulamentar, regulamentava direito, pelo menos igualando ao que está no processo civil, o direito aos honorários advocatícios. Então hoje, meus amigos, primeira parte leve, simples, qualquer demanda trabalhista, ainda que o advogado atue em causa própria, ele vai ter direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, certo? E aí um dos temas que eu já puxo de primeiro tema de polêmica, é a parte que fala que, se a parte tem justiça gratuita, ela vai ter direito, ela vai ter que pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, descontando do seu crédito, naquele processo ou em qualquer outro processo, que é o parágrafo 4º. Então o parágrafo 4º fala o seguinte: se a parte goza da justiça gratuita, desconta o percentual que ela deve dos honorários advocatícios por outra parte do seu crédito. Então, por exemplo, o reclamante em trocação pedindo horas extras e dano moral. Ele pede horas extras, dano moral. Ele fala que trabalhava demais, das 8 da manhã às 22, e quer dano moral porque ele levou um pescotapa. Ele quer esses dois pedidos. E ele só ganhou as horas extras, mas perdeu o dano moral. O juiz constatou que na verdade não foi nenhum pescotapa, mas foi um cafuné. Ele perdeu. O percentual de honorários advocatícios que ele vai ter que pagar quanto à pretensão do dano moral, desconta do que ele ganhou das horas extras. Essa é a regra. Agora, se ele perdeu tudo, então ele pediu horas extras, pediu dano moral, tudo julgado improcedente, ele perdeu 100%. O que a lei autoriza? Descontar naquele processo ou em qualquer outro processo. E aqui começa a primeira polêmica que eu levanto para vocês quanto aos honorários. Qualquer outro processo. Em nenhum momento esse parágrafo 4º fala qualquer outro processo trabalhista. Então, nos termos da própria lei, poderia ser outros processos em outras áreas, ok? Poderia ser outro processo em outras áreas, então isso é importante.
Mas a grande problemática aqui não é nem essa, de ser um processo trabalhista ou processo de outras áreas, porque a lei não limita. Eu vejo que o grande problema é a parte prática. Como você, advogado ou advogada trabalhista, vai conseguir levantar se aquele reclamante tem um outro processo trabalhista tramitando na Justiça do Trabalho? Por meios legais, você não vai conseguir, você não consegue levantar, fazer uma pesquisa em nome do reclamante. Se vem lá alguém visitar um cliente seu, Joãozinho da Silva, vamos ver se o João da Silva já processou alguém, já colocou algum patrão no pau. Você não consegue descobrir, você não consegue fazer uma pesquisa em nome do trabalhador, exatamente para evitar a famosa lista suja, para evitar qualquer tipo de discriminação pelo fato de ter ações trabalhistas. Então, essa pesquisa em qualquer outro processo vai ser uma pesquisa muito difícil para o advogado conseguir levantar, o advogado da outra parte. E aí, quem vai ter que fazer? Se socorrer ao juiz? Até que ponto o magistrado ele também vai fazer essa pesquisa? Então, essa parte que fala que poderá descontar em outro processo, pode ser até bonito na letra de lei, mas de forma prática, eu até agora lá em São Paulo, no TRT, eu ainda não cheguei a pegar nenhum questionamento quanto a essa possibilidade de descontar em outro processo, porque vai dar debate, quem vai fazer a pesquisa e como vai fazer a pesquisa. Vai requerer por juiz? Vai ter juiz que sim, entra lá no sistema, nós conseguimos, entramos no sistema verificando, levanta lá, realmente o reclamante tem um processo número tal, vou determinar que seja feita a penhora do crédito lá. Agora, se o magistrado falar assim, olha, não é meu dever, advogado me indique qual que é o crédito e qual que é o processo. A lei em nenhum momento falou como vai ser essa pesquisa. E mais, a lei fala assim, vai poder fazer a pesquisa durante o prazo de 2 anos. Deve-se aguardar, deve-se buscar créditos durante o prazo de 2 anos. Deu 2 anos, não localizou nada, já era, perde o direito aos honorários advocatícios comerciais. Aquele crédito que era do advogado, acaba se perdendo pelo fato de não surgir créditos durante 2 anos. Algo também, obviamente, questionável essa perda do direito do advogado. Um outro debate bem pertinente, eu trouxe vários temas, por isso eu vou tentar ser objetivo nos debates, mas para levantar e mostrar para vocês os aspectos polêmicos. Um outro debate pertinente, esse já está acontecendo, é o direito aos honorários advocatícios. Eu já vou dar exemplo e fica fácil. Surge pela derrota no pedido, na pretensão, ou surge também na sucumbência pelo valor. Como assim? Bem simples. Joãozinho ingressa com uma ação trabalhista pedindo danos morais, porque levou um pescotapa no valor de 20 mil. E o juiz apura e verifica que realmente ele levou um pescotapa. E fixa o dano moral em 3 mil reais. Ele pede 20, o juiz fixou em 3. Um outro exemplo, o Joãozinho entra com a ação trabalhista, o reclamante ingressa com a ação. Excelência, quero adicional de insalubridade em grau máximo. O local que eu trabalho é muito quente. Junta até uma foto de sunga branca para mostrar, certo? Pensa que cena. Ele pede adicional de insalubridade em grau máximo. Eu mando fazer a perícia, o perito constata que a insalubridade em grau mínimo. Não era tão quente assim o local. Ele pede máximo e leva o mínimo. Nesse caso, pediu um valor elevado de dano moral, levou um valor mínimo. Pediu adicional de salubridade em grau máximo, levou o mínimo. Ele é sucumbente para ter direito aos honorários advocatícios? Para ter que pagar os honorários advocatícios? Ou ele venceu e recebe os honorários advocatícios comerciais? Quando eu digo ele, sempre o advogado, obviamente. É um tema polêmico. Se você interpretar que os honorários advocatícios são considerados... se você interpretar que a sucumbência é considerada pelo valor... nesses exemplos que eu falo, ele perdeu, ele vai ter que pagar honorários na parte que ele perdeu. Só que eu particularmente, eu discordo dessa interpretação. Eu vejo que a sucumbência, explicar por quê. Eu vejo que a sucumbência deve ser analisada pela pretensão. Ele pediu dano moral. Se ele pediu 10 e levou 1.000, ele ganhou o dano moral. Ele pediu insalubridade. Se ele pediu o máximo e ganhou o mínimo, ele ganhou a insalubridade. E eu explico por quê, gente. Se a interpretação for no sentido que a sucumbência será pelo valor, pensa, todas as decisões, todas as sentenças terão que começar a ser líquidas.
Exatamente para verificar a sucumbência. Porque, por exemplo, o reclamante entra com a ação e fala assim: excelência, quero horas extras. Trabalhei 14 horas por semana. Valor das horas extras, que agora, pela petição inicial, teria que apurar o valor. É um outro debate, mas vamos dizer que teria que apurar o valor. Valor das horas extras, 20 mil. Eu julgo e constato que realmente ele tem direito às horas extras. Só que eu vou ter que liquidar para verificar se essas horas extras seriam realmente no valor de 20 ou não. É no valor de 14, 13, para verificar a sucumbência. Seguindo até uma linha de decisões do STJ, eu penso que, no caso do dano moral, eu penso que a interpretação vai ser no sentido da pretensão. Se ele perdeu a pretensão, ele é sucumbente. Mas se ele ganhou a pretensão, ainda que em outro valor, ele não é sucumbente e não tem que pagar o valor dos honorários, exatamente para evitar um tumulto processual maior. Ok? Mas prosseguindo quanto às polêmicas, gente, dos honorários advocatícios. O CPC, como todos sabem, o novo CPC trouxe como novidade os honorários advocatícios, aumento de honorários, elevação na fase de execução e também na fase recursal. Está lá no CPC. E aí surgiu o debate. E aqui, na Justiça do Trabalho, como ficam os honorários? Na fase recursal, na fase de execução? Haverá possibilidade de se aplicar essa elevação de honorários advocatícios na execução e na fase recursal aqui na Justiça do Trabalho? Surgiu o debate. Para uma primeira linha de entendimento, que eu vejo que não vai prevalecer, para uma primeira linha foi o seguinte: regra básica, a CLT é omissa quanto a honorários na execução e na fase recursal, aplica-se subsidiariamente o CPC. Se você está por essa parte, defende essa corrente. Você fala que a CLT não tratou, sendo omissa a CLT, 769 da CLT, aplica-se o CPC, e aí há direito à elevação dos honorários. Entretanto, aqui, gente, eu vejo que essa corrente, ainda lógico, não tem nada pacificado, mas eu vejo que vai ser difícil prevalecer essa corrente. Aqui, essa omissão da CLT, eu vejo que se aproxima daquilo que a doutrina chama de silêncio eloquente. Ou seja, o legislador fez questão de ser omisso, o legislador fez questão de ficar em silêncio, para demonstrar que esse silêncio não aplica na execução, não aplica na fase recursal, elevação de honorários. Então aqui não é uma mera omissão no sentido, tá omissa, vamos aplicar. Aqui não, é um silêncio proposital para deixar claro que não trouxe aumento de honorários na execução e não trouxe aumento de honorários na fase recursal, porque não era da intenção do legislador essa elevação de valor. Tranquilo? Certo? É um debate que ainda não saiu nada muito mais profundo a respeito, decisões ainda de jurisprudência ainda não, mas se prepara que já tem pedidos de elevação de honorários na fase recursal, na fase de execução. Vamos ver qual corrente vai prevalecer. Uma outra situação, e essa pelo menos está um pouco mais clareada, é o direito aos honorários advocatícios. Olha agora uma outra polêmica. O direito aos honorários advocatícios em ações que já estavam em trâmite antes da reforma. Então, trabalhador, sempre ele, Joãozinho, entrou com a ação em agosto de 2017. A reforma trabalhista surgiu em novembro do ano passado, 2017, entrou em vigor. Aquele processo que começou antes e veio posteriormente à reforma, será afetado pela reforma, ou seja, vai ocorrer a incidência de honorários advocatícios em processos ajuizados antes da reforma? Aqui o debate é um pouco maior. Para analisar a eficácia da lei processual no tempo, é necessário lembrar da chamada teoria do isolamento dos atos processuais. Para aplicar a eficácia da lei no tempo, da lei processual, você analisa a teoria do isolamento dos atos processuais. Como assim? Você separa cada ato processual e analisa a lei que estava vigente no momento da prática daquele ato. Então temos audiência, qual lei estava valendo na audiência? Vai ter a sentença, qual lei está valendo na sentença? Para essa corrente da teoria do isolamento dos atos processuais, sendo a sentença proferida depois da reforma, sendo a sentença publicada, proferida após a reforma trabalhista,
e sendo na sentença o momento de se apurar quem é sucumbente e quem não é, para essa corrente a interpretação é o quê? Tem honorários em processos ajuizados antes da reforma, uma vez que, à luz da teoria do isolamento dos atos processuais, quando o juiz está lá no gabinete e vai publicar a sentença, ele olha e fala: qual lei está valendo hoje? É a lei com a reforma? É a lei com os honorários? Então, nesse processo, tem direito aos honorários advocatícios. Teoria do isolamento dos atos processuais, já que é na sentença que se apura a sucumbência. Se você está pela parte que tem um processo antes, é uma tese que você pode levantar. Porém, meus amigos, essa aqui, o TST já demonstrou que não vai ser o caminho que vai prevalecer. O TST, meus amigos e amigas, soltou a famosa instrução normativa número 41. O TST publicou a instrução normativa 41, na qual determinou o quê? O direito aos honorários advocatícios somente ocorrerão nas ações ajuizadas após 11 de novembro de 2017. O direito aos honorários advocatícios somente ocorrerão para as ações ajuizadas após 11 de novembro de 2017, ou seja, após a reforma trabalhista. Por quê, professor? Por que essa sacanagem com a gente, nós advogados? Eu explico. O TST se baseou não na teoria do isolamento dos atos processuais, a ideia não foi essa. A ideia foi qual? O princípio da não surpresa, o princípio da segurança jurídica, a ideia da causalidade no sentido do quê? Presta atenção à ideia do princípio da não surpresa. A parte, quando ajuiza uma ação trabalhista, o autor de uma ação, tem direito de saber o quê? Quando ele entra com a ação, quais são as despesas que ele vai ter naquele processo. É um direito que a parte tem. Então, se hoje você sai daqui e quer processar o seu ex, você tem direito de saber, nessa ação que você vai ter contra o seu ex, qual vai ser as despesas, quais serão as despesas que você vai ter nesse processo. Ai, professor, adorei a dica. Vai lá, processa ele, certo? Então, você vai ter o direito de saber, todo mundo tem que ter esse direito. Então, isso que o TST baseou. O trabalhador pensa, ele entrou com a ação há 2 anos atrás, por culpa até do próprio judiciário. O processo demorou 2, 3 anos para tramitar, para dar sentença. E aí surge uma lei no meio dele que impõe mais despesa, ele vai ser pego de surpresa? Vai ver, se ele soubesse há 2, 3 anos atrás que iria ter essa despesa dos honorários, ele teria optado em não ingressar? Então a ideia do princípio da não surpresa foi o que prevaleceu. Então, para o TST, para a instrução normativa 41, o direito aos honorários advocatícios somente ocorrem para ações ajuizadas após a reforma. Tranquilo? Certo, pessoal? É um último debate que eu trago dos honorários advocatícios, bem pertinente. É lógico, a instrução normativa 41 não é vinculante, tá, pessoal? Se você está advogando para alguém que tem processo antes e você quer honorários, você usa a tese da teoria do isolamento. Aqui estou falando com o público seletivo de advogado. Cada um, obviamente, vai buscar os interesses próprios, os interesses do seu cliente, é o seu papel. E aí você vê. Agora, se você está advogando contra, você usa a instrução normativa 41. Perfeito? Olha só, pessoal, próximo tema que eu trago para vocês, de aspecto polêmico da reforma, é a novidade que a reforma trouxe quanto à audiência trabalhista. E teve algumas bem pertinentes. A audiência trabalhista, um momento que eu gosto bastante do processo, e eu falo isso para vocês, se eu pudesse escolher, se um dia falasse, o juiz vai ter que decidir, ou faz audiência ou faz sentença, eu com certeza escolheria fazer audiência. É gostoso, você vê a galera, vê o reclamante, reclamados, advogados, certo? De vez em quando rola até uns barraquinhos para esquentar, certo? Então é um momento bem bacana a audiência trabalhista. Eu gosto bastante de fazer audiência, até porque lá em São Paulo haja audiência para fazer. Então, por isso, é um momento processual muito importante. E é lógico, se a reforma trabalhista vinha inovar várias coisas, iria mexer na audiência. E o que trouxe a audiência trabalhista de novidade? Vamos explicar por partes, primeiro seguindo aquela ideia. Básico e depois o polêmico. Novidades bem simples. Se o reclamante faltar na audiência inicial ou na audiência una, o processo é arquivado. O processo arquiva. Simples, o processo é extinto. Morreu, se foi, já era. Mais ou menos você queria que acontecesse com aquele seu ex. Se foi. Tranquilo? Acabou o processo. Certo? Está arquivado. Só que cuidado, da mesma forma que seu ex, o reclamante pode voltar. Ele pode ingressar com uma nova ação, porque essa extinção,
é sem resolução do mérito. Lembra disso, porque vocês vão entender toda a lógica da coisa. Ele pode ajuizar depois uma outra ação. Agora, o que a novidade da reforma trabalhista falou? Se arquivado o processo, se o reclamante faltar na audiência una inicial e arquivou o processo, o reclamante será condenado nas custas. E aí vem a grande novidade. Ainda que tenha justiça gratuita. Então, mesmo se o reclamante tem o benefício da justiça gratuita, mas arquivou, ele paga as custas. Salvo se ele justificar em 15 dias. Então, o reclamante, mesmo que goze da justiça gratuita, ele vai pagar as custas, se ele arquivar. Salvo se ele justificar a ausência em 15 dias. E que mais a letra de lei? O básico, já vamos ferver, já vamos debater. Lembra que eu falei que ele pode voltar? Se esse reclamante agora quiser voltar a entrar com a segunda ação, é obrigatório o recolhimento das custas da ação anterior. Está na lei que é condição para ajuizamento da ação anterior, o recolhimento das custas. Isso é a letra de lei, agora vamos debater. Então está lá, arquivou sem justificativa, paga custas ainda que tenha justiça gratuita. Meus amigos, eu sei que eu vou falar, muitos vão torcer o nariz, mas aqui eu vejo que a reforma mandou mal nessa parte. O que é isso? Tem um monte de arquivamento picareta. Calma, vamos chegar lá também. Mas por que mandou mal, gente? É simples. O Instituto Justiça Gratuita aqui foi afetado, foi mitigado. E é simples, pessoal. Está na Constituição, assistência jurídica gratuita integral a todos. É um direito que todo cidadão tem. Se ele conseguiu cumprir os requisitos, se ele tem justiça gratuita, ele tem justiça gratuita. Ou seja, não existe justiça gratuita pela metade. Do jeito que está na CLT agora, a justiça gratuita é o quê? É aquela justiça gratuita pero no mútuo. Você tem, mas não tem. Você tem, mas paga custas. E está errado juridicamente. Ou a pessoa tem justiça gratuita e está isento das despesas, ou não tem. É igual estar grávida. Ou você está grávida ou não está. Ai, estou me sentindo meio grávida hoje. Aí depois descobre que são gases. Ou você está, ou você não está. Simples assim. Óbvio. Ou você tem justiça gratuita ou não tem. Não tem como ter pela metade. Que é o que a CLT fez. Tanto é que vocês sabem, está no STF o debate quanto à constitucionalidade desse dispositivo. Agora voltando, eu sei que tem abusos de arquivamento. Eu fui advogado durante 6, 7 anos, então eu respeito muito a advocacia. Fico muito feliz quando sou convidado para participar de eventos da advocacia. E eu sei que quantas vezes, e eu digo mais, muitas vezes quem sofre pelo arquivamento não é nem a empresa, é o advogado do reclamante, o guerreiro, que está lá, que vai receber no êxito, não recebe despesa de estacionamento, locomoção, vai lá, liga para o cliente, e aí Joãozinho, cadê você? Ih, doutor, estou na cama aqui, dormi, fiquei vendo o jogo do Corinthians ontem, perdeu para variar, perdi o horário, certo? E o coitado advogado está lá, todo mundo lá. Eu sei que tinha abuso, mas o que eu penso? Que o legislador poderia ter feito o quê? Poderia uma sugestão, poderia criar uma nova hipótese, uma outra hipótese de litigante de má-fé. A parte que arquiva sem justificativa será condenado multa 0,5%. Pronto, acabou. Não afetava a justiça gratuita. Não ofendia o instituto jurídico da justiça gratuita. Então, por isso a crítica a essa parte, ok? Depois, tem mais aspecto polêmico sobre essa questão. A lei fala que se justificar em 15 dias, está isento das custas. Primeira polêmica contra essa justificativa, gente. Olha só, a justificativa se deu em 15 dias. E o reclamante justificou que ele estava onde? Na UTI. Coitado, estava mais para lá do que para cá, morrendo. E por isso não foi na audiência. Essa justificativa é só para isenção de custas? Pela lei, é só para isenção de custas. Mas eu, como juiz, vendo uma baita justificativa como essa, eu vou manter o arquivamento? Eu sei que o cara não foi porque ele não é vagabundo, não é preguiçoso. O cara estava morrendo, está trocando uma ideia com São Pedro. E eu vou manter o arquivamento? Então, ainda que a lei falou que os 15 dias é para justificar a isenção de custas, eu penso que aqui, tranquilo, o juiz diretor do processo, ele poderá ponderar até se é caso ou não de reconsiderar o arquivamento, ok? Mas qual que é o grande problema desses 15 dias? E aí é bem prática pura, vamos acompanhar comigo o raciocínio agora. A decisão de arquivamento o que é? É uma sentença.
Extingue o processo, é uma sentença. Se é uma sentença, o prazo de recurso trabalhista, 8 dias. Então, se é uma sentença, se deu o prazo de 8 dias, essa sentença transitou em julgado. Ok? Deu uma sentença de arquivamento, deu 8 dias, transita o julgado. Se vem o advogado do reclamante e justifica no prazo de 15 dias, excelência, meu cliente não veio, ele estava com piriri, estava passando mal, estava tendo um dia de rei, não saiu do trono, está aqui a justificativa. Só que se ele justificar em 15 dias, juridicamente falando, processualmente falando, nos termos que está a CLT, sem nenhuma ressalva, sem nada, no 15º dia, já transitou em julgado a decisão, gente. Ou seja, se a pessoa quiser justificar em 15 dias, se a parte reclamante quiser justificar em 15 dias, e quiser recorrer da decisão de arquivamento, se ela fizer a justificativa em 15 e recorrer, ela corre o risco do quê? Do recurso dela estar intempestivo, porque já deu prazo de 8. E aí pensa, pessoal, mas se ela recorre antes, aí o recurso dela pode ser deserto, porque está sem as custas. Então a lei, do meu ponto de vista, no tramitação processual trabalhista, foi infeliz ao falar o prazo de 15 dias. Deveria pelo menos ter utilizado o nosso prazo recursal, 8 dias. Professor, por que você acha que colocou 15? Não querendo criar a teoria da conspiração, mas tenho quase certeza que eles colocaram 15, pensando em outro prazo recursal, o da apelação, né, gente? Acho que eles nem se preocuparam em lembrar, do jeito que fizeram essa reforma a toque de caixa, de lembrar que o prazo recursal trabalhista é de 8 dias. Porque não tem nexo falar em 15 dias aí. Sendo que o correto, no mínimo, para falar que aquela decisão não transitou em julgado, seriam 8 dias. Porque senão, se forem 15, processualmente falando, lógico, você pode interpretar que o prazo do trânsito em julgado só começaria a contar em 15 dias. Você, como advogado, vai arriscar isso pelo seu cliente? Não, né, gente? É óbvio que não. Se eu fosse advogado atualmente, eu ia fazer o quê? Já ia juntar justificativa, recurso, tudo em 8 dias, gente. Eu não ia correr esse risco de esperar o 15º dia para tentar justificar, porque você corre esse risco da decisão intempestiva. Ok? E para finalizar o tema de audiência, a outra novidade, a que está na tela, foi a alteração quanto à figura do preposto. Como vocês sabem, a reclamado, o réu, o empregador, quando ele é processado, ele não precisa ir o patrão. Se o empregado, o reclamante Joãozinho, está processando o SBT, não é o Silvio Santos que vai, infelizmente. Adoraria fazer uma audiência com o Silvio, pedia para tirar uma selfie fácil. Não é o Silvio que vai, ok? Não é o dono da empresa que vai, não é o patrão. A empresa pode ser representada por um preposto. Fechou? Até o ano passado, até antes da reforma, esse preposto tinha que ser empregado, salvo a figura da microempresa, empresa de pequeno porte e um empregador doméstico. Então, naquele meu exemplo do SBT, o Silvio Santos não precisava ir, óbvio, mas ele tinha que mandar quem? Um preposto empregado. Ou seja, tinha que mandar quem? Marquito, Celso Portiolli, Ratinho. Faria uma selfie com o Marquito também fácil. Até faria lá, hashtag de Marcos para Marquito, ok? Então, tinha que ir o empregado. Só que hoje não mais. Está aí, está até em vermelho. O preposto não precisa mais ser empregado. E aí, qual que é o grande debate? Agora, o preposto pode ser qualquer pessoa. O preposto poderá ser qualquer pessoa. Tranquilo? Qualquer um. Qualquer pessoa, fica até a dica, você tem um crush, namorado, está meio desempregado, manda para o fórum, fica com a plaquinha, sou aí preposto, R$100 audiência, basta ter conhecimento dos fatos, tranquilo? Que agora pode ser qualquer pessoa. E qual que é a grande polêmica? Relacionada diretamente a vocês, o advogado. E aí, preposto advogado, o advogado cumulando a função de preposto, pelo Estatuto da OAB, não pode. O TST, inclusive na Instrução Normativa 41, fez questão de ressaltar: é vedada a acumulação de advogado como preposto. Então o advogado não pode ser preposto. Mas aí eu vou ferver, eu vou polemizar. Você está lá, advogado, guerreiro, seu preposto não está. Você liga para ele: preposto, cadê você? Lá em São Paulo são 3 fóruns, né? Então eu sempre dou esse exemplo lá em São Paulo, que tem o fórum da Barra Funda, que é o famoso Lalau Towers, tem o fórum da Zona Sul e o fórum da Zona Leste. Aí o doutor liga: preposto, cadê você? Estou aqui no fórum, doutor. Eu também, onde você está? Estou aqui no fórum da Zona Leste.
Meu amigo, é na Barra Funda. Ih, deu ruim. O advogado está sozinho. Olha para o lado, olha para o outro, não viu ninguém. Nem a tia da limpeza para chamar, entra comigo, tia. Você é minha preposta. Não tinha ninguém. O que o advogado faz? Ele é guerreiro, abre a porta e entra. Excelência, pela ordem, eu renuncio à procuração. Eu não sou mais advogado desse processo. Eu estou aqui agora como preposto. Ele sai do papel de advogado para evitar acumulação advogado preposto e está agora só como preposto. Essa é uma polêmica. Pode ou não pode isso? Acumular, manter como advogado e ser preposto, a lei não pode, a lei proíbe. E o TST ressalta isso. Agora, se o advogado renunciou, não sou mais advogado, estou aqui como preposto. E o preposto pode ser qualquer pessoa. Renuncio à procuração, quero prazo de 5 dias para a juntada da carta de preposição. Olha a polêmica. Pelo CPC, quando o advogado renuncia, ele ainda fica preso ao processo por 10 dias. Mas se tem outros advogados, existe ainda essa obrigação de ele estar preso ao processo? Se na procuração tem mais 52 advogados, porque a ideia do CPC é óbvio para o cliente não ficar desamparado, se o advogado renuncia, pelo menos 10 dias. Mas se tem outros, existe ou não existe essa vinculação ainda? Ele ainda pode ser considerado advogado se ele renuncia expressamente à procuração, para entrar nessa vedação? Não tem resposta objetiva quanto a isso. A OAB que decide, o estatuto, o Tribunal de Ética, porque o juiz, ainda que ele aceite, ele vai avisar a OAB. Doutor, tá bom, o senhor vai seguir com o preposto, mas vou dar um toque na OAB. Manda ofício, Tribunal de Ética. Conversando lá em São Paulo com alguns conselheiros, eu senti certa divergência, polêmica, uns defendendo, outros não. É um tema polêmico. Se ele renunciou à procuração, não sou mais advogado, agora estou aqui como preposto. Isso certamente vocês, cada um vai ter uma interpretação. Falar, não, é até má fé. Certamente falando com algum juiz mais rigoroso. Falar, eu daria litigância de má fé ainda, bem radical, certo? Bloquearia as contas do doutor. Pensa que absurdo. Então, tem os dois, certo? Então, é polêmico, é um tema novíssimo essa situação, já que agora pode ser qualquer pessoa, e vem a reflexão, vai vir o debate do dia a dia. Partindo para o final, gente, acelerando um pouquinho, aqui são os artigos 844, que fala da ausência, aqui da questão. A instrução normativa também trouxe, a instrução normativa 41, para regulamentar a aplicação da lei no tempo. Ela falou que o preposto, ela falou que a função de preposto se aplica para as audiências, a possibilidade do preposto ser qualquer pessoa, se aplica para as audiências posteriores à reforma. Tranquilo? Serão aplicadas para as audiências posteriores, não é para o processo ajuizado posterior, mas as audiências posteriores à reforma, a instrução normativa 41, ok? Mas acelerando, partindo para o próximo tema, um dos últimos, o acordo extrajudicial nesse tempo que me resta. Olha só, acordo extrajudicial, uma grande novidade da reforma. Para quem não sabe, a CLT passou a regulamentar que empregado e empregador poderão firmar um acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, pedir a homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. A lei trouxe algumas regras: petição conjunta, obrigatória representação por advogado, não cabe o ius postulandi aqui, tem que contratar vocês, tem que contratar advogados. Segundo detalhe, o advogado não pode ser o mesmo, cada um tem que ter o seu advogado. Olha um parênteses rapidinho, a lei só fala que as partes não poderão ser representadas por advogado comum, mas olha um parênteses rápido e ligeiro, a lei não fala, não pode ser o mesmo escritório. A lei não fala que é vedado que sejam do mesmo escritório, não pode ser o mesmo advogado. Doutor Bartolomeu não poderá advogar para os dois, tem que ser advogados diferentes, mas o mesmo escritório. Eu interpreto que se aplica a mesma regra, também não pode ser o mesmo escritório. Aqui eu vejo pela intenção do legislador. Ainda que a lei não fala mesmo escritório, a intenção do legislador é que sejam patrocínios diferentes, ok? Porém, o que é polêmico aqui? Rapidamente. Primeiro, isso não é polêmico, isso todo mundo sabe. O juiz não é obrigado a homologar esse acordo. Então, ainda que entre empregado e empregador, felizes, abraçados, cantando amigos para sempre, eu como juiz não sou obrigado a homologar esse acordo. Tem súmula do TST que deixa claro que é uma faculdade do magistrado. Agora, qual que é o debate aqui? Qual o procedimento se o juiz não homologa? A lei não fala, e nem a instrução normativa 41. Ou seja,
Cabe recurso? Não cabe. A decisão que não homologa o acordo é uma decisão definitiva, acaba com esse processo, terminativa, melhor explicando. Se é decisão terminativa, toda sentença terminativa, cabe recurso. Então eu vejo que cabe recurso aqui. Só que olha que interessante o procedimento. Entrou com recurso, primeiro vai ter que ser recurso conjunto, empregado e empregador, óbvio, porque é jurisdição voluntária, não pode ter conflito entre eles. Eu recebo esse recurso, eu vou intimar quem para contrarrazões? Eu mesmo? Nobre juiz? Fale suas contrarrazões, que eu vou falar. Minha sentença é perfeita, irreformável, intacta. Estou brincando, obviamente. Mas então não vai ter contrarrazões. Eu mando subir direto para o tribunal. E aí? O tribunal, ele vai poder homologar lá em cima? Homologa? Supre uma instância e homologa? Ou ele vai reformar, fala assim, reforma a decisão que não homologa. Volta para o juiz lá embaixo homologar. Ou seja, eu particularmente vou entender que homologa lá em cima. Exatamente aquela ideia da teoria da causa madura, está tudo pronto. Por que volta para mim? Se você, nobre desembargador, entende que é caso de homologação, homologue. Mas a lei não trouxe o procedimento recursal da homologação de acordo, ok? Da não homologação de acordo. Que cabe recurso, eu vejo que é incontroverso. Cabe porque é decisão definitiva, ok? Tranquilo? Aqui tem toda a legislação, é só lei, tá, gente? Aqui eu dei um tapa rapidinho, mas só mostrar. O parágrafo 1º do 840 exige que na petição inicial trabalhista agora tenha indicação do valor. A lei fala, deverá indicar o seu valor. Qual que é o debate aqui prático, gente? Se a indicação do valor é liquidar exatamente o pedido. A divergência está forte. Já vai ter que antecipar a liquidação? Porque eu vejo que vai prevalecer a mera indicação de valor, porque tem pedidos que não tem como liquidar. Você está pedindo pelo seu cliente uma pensão vitalícia. Você sabe quando o homem vai morrer? Ah, professor, eu sei dessas coisas, inclusive a sua morte. Para com isso que eu tenho medo. Se a luz apagar, eu sou o primeiro a correr, gente. Certo? Não tem como saber a pensão vitalícia, gente. Então tem pedidos que não tem como liquidar. Eu vejo que vai prevalecer a tese da indicação do valor. Até porque se prevalecer liquidez, olha a polêmica. O reclamante liquidou as horas extras, 14.500. Vem a reclamada e fala o quê? Excelência, ele não tem horas extras, porque é cargo de confiança. Entretanto, à luz do princípio da eventualidade, ou se for uma reclamada romântica, o que ela fala? Em amor ao debate. Caso Vossa Excelência entenda que tem direito não é 14 mil, mas sim 6.400. Eu vou ter que liquidar na sentença? Eu vou antecipar a fase de liquidação? Então aqui eu vejo que a tendência vai ser a indicação de valor e não a liquidez exata, vai ser a mera estimativa. Ok, gente? Certo? E aqui a instrução normativa manda aplicar essa obrigatoriedade da liquidez, da indicação do valor para somente os novos processos, para os processos ajuizados após a reforma trabalhista. Ok? Certo? Partindo, juro que ao final já foi criado um novo procedimento da exceção de incompetência territorial. O artigo 800 mudou. Antes a incompetência territorial era na audiência. O reclamante falava, excelência, o reclamante não ajuizou a ação no lugar da prestação de serviço. Ele nunca trabalhou aqui. A CLT falava o quê? Que o juiz dava prazo de 24 horas para o reclamante se manifestar. Na prática, qual que era o prazo? A virada de pescoço. O juiz virava o pescoço e perguntava para o reclamante, onde você trabalhou, meu filho? Você era um juiz meu, Joelma, balançava a cabeça com tudo e perguntava onde ele trabalhou. Tranquilo? Agora mudou. Agora a exceção tem que ser protocolizada no prazo de 5 dias da citação. Citou, junta no prazo de 5 dias. Qual que é o aspecto polêmico que eu trago para vocês, gente? Se o réu citado, ele não apresenta a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias, como a nova lei determina, está suspenso? Está suspenso não, perdão, está precluso? Perdeu o Playboy? É um tema polêmico, a lei não fala. Qual o efeito de não apresentar? Uma primeira resposta rápida e imediata seria o quê? Preclusão. A lei criou um procedimento, não observado o procedimento da exceção de incompetência, está precluso. Eu particularmente discordo dessa interpretação. Por quê? Porque ainda existe na CLT o artigo 847, que fala que a defesa pode ser verbal em audiência.
E a exceção de incompetência é uma defesa. O que impede da reclamada ir até aquele local onde foi ajuizado e verbalmente, excelência pela ordem, quero apresentar a defesa oral alegando a incompetência territorial. O tema é polêmico, tem muitos colegas que interpretam que está precluso. Mas eu vejo que pelo 847 dá para salvar você, reclamada, que não apresentou no prazo. Até porque, gente, já advoguei para reclamada. Tem cliente que faz o quê? Te procura um dia antes da audiência. O cara foi citado há 42 anos e te procura um dia antes. Doutor, você é o cara. Faça a defesa em um dia. Já passou o prazo, você não teve nem como fazer sessão. Eu vejo que aqui dá para tentar salvar pela defesa oral o 847 da CLT. Certo? E por último, gente, o último tema, agora te confesso que é o último, aqui vai ser bem rápido, que não é nem tanto processual, mas é só para lembrar que está na CLT a regulamentação do dano extra patrimonial agora. Tentaram pegar na parte das indenizações por danos morais. E qual que é a crítica que eu faço aqui, gente? Um dos últimos artigos, o 223G, ele apresenta o tarifamento do dano. Ele criou uma tabelinha. Conforme o grau de ofensa, temos um teto de indenização. E isso, pessoal, o STF, há muito tempo atrás, quando apreciou a lei da imprensa e o Código Brasileiro de Telecomunicações, interpretou que não era constitucional. Porque a reparação tem que ser proporcional ao agravo. Ou seja, cada caso é um caso. Não tem como ter uma tabela. Eu sei que essa tabela é direta para o Poder Judiciário, é indireta para nós. Indireta não, direta, pelas indenizações vultuosas. Mas é um critério incorreto. E eu vejo que é incorreto mais ainda esses critérios que o caput fala. Especialmente quanto ao último tema que eu trago, que é o inciso 10. O inciso 10 fala o quê? Que o juiz, quando ele vai apurar o valor, ele vai levar em consideração o perdão da vítima, ainda que tácito. Esse ainda que tácito eu acho absurdo, para finalizar de vez. Por quê, gente? Pensa comigo. Muito comum dano moral pelo fato do quê? Apelido. Não pode tratar o coleguinha de trabalho por apelido. Eu sei, gente, que tem às vezes uns apelidos que são perfeitos. Que é mais fácil chamar pelo apelido que pelo nome. Eu sei, sou juiz, ser humano. Tenho meus próprios apelidos também, certo? Quantas vezes eu pego o processo, a petição inicial, olha apelido, olha a pessoa, olha o apelido, olha a pessoa, falo, caraca, é idêntico, meu Deus. Eu não tinha que dar dano moral, eu tinha que dar parabéns para quem criou o apelido. O cara é um gênio. Mas eu não posso, eu tenho que dar dano moral, porque não pode tratar coleguinha. Mas olha só, se o cara era chamado pelo apelido durante 3 anos que ele trabalhou e nunca se manifestou, perdão tácito, e ele entra com a ação trabalhista, vai parecer o quê? A empresa vai contestar, excelência, Joãozinho é um homem de Deus, ele perdoa. Então aqui é uma crítica. Pensa, o cara perdeu um braço, continuou trabalhando 2 anos na empresa, foi readaptado, ele não tem direito a dano moral porque ele perdoou. Então eu acho perigoso mais por nós juízes. Vai poder ter juiz que vai interpretar que é perdão tácito e não dá dano moral por isso, o que é um absurdo. Então eu vejo isso como perigoso, certo, pessoal? Finalizo passando todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e-mail. O tema da reforma é sempre polêmico, né, gente? Não dá, lá no Damas, inclusive, acabamos de soltar um curso lá inteiro sobre a reforma trabalhista, porque não dá para esgotar, tem muita polêmica ainda. Aconselho seguir no Instagram, se alguém tem dúvida, infelizmente não dá para abrir para dúvida pelo tempo, pode mandar por Instagram, Twitter, e-mail, só falar, professor, estava naquela sua palestra chata lá, estou com uma dúvida. Pode mandar que eu estou à disposição. E aconselho principalmente seguir o Instagram. Lá no Instagram eu posto alguns causos de audiência, algumas coisas diferentes que eu já tive que passar, e para debater com os advogados, com todo mundo. Por exemplo, o reclamante já chegou bêbado na audiência, o que eu faço? Adio, não adio? Peço um gole para o reclamante. Com uma das situações mais inusitadas que eu passei uma vez, e é caso real, gente. Fui ouvir a testemunha, chamei a testemunha, ela entra na sala com uma camiseta, tem um corno me olhando. E aí? Eu dou bronca na testemunha, olho para ela, vou assumir que sou corno, não assumo. Então, são os casos de audiência que eu posto lá no meu Instagram. Fica à vontade para assistir, ok? E por fim, fiquem firmes, parabéns à ESA. A advocacia, o operador do direito precisa disso. Estudar, estudar, estudar. É gostoso? É legal? Não, né, gente?
Vim de São Paulo numa chuva, num frio, chego aqui nesse sol de Vitória, todo mundo já está curtindo mais, mas é necessário estudo. Estudar, aquele fala, eu adoro estudar, é migué, né, gente? Ninguém ama estudar de verdade, ninguém posta no Facebook se sentindo realizado, palestra com Marcos Scalercio, mas é necessário. Então tá de parabéns a ESA, os organizadores, tem que todos correr atrás dos seus objetivos. Obstáculos como esse que a reforma trabalhista veio para a justiça do trabalho, para a advocacia trabalhista, sempre vai existir. Só que os obstáculos nunca deverão vencer, mas sim a sua vontade. Então fiquem firmes, foi uma grande honra estar aqui. Obrigado pela paciência e atenção, até uma próxima.